Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Mais uma noite na presença do Senhor. Não diferente das outras, eu creio que Deus ele tem algo muito especial para o meu e seu coração nessa noite. Eu creio que Deus ele vai falar na profundidade do nosso coração. Minha oração e meu desejo e minha missão hoje aqui é declarar aquilo que o Senhor tem colocado em mim e fazer com que eu e você estejamos interagindo com a presença do Espírito Santo. Façamos com que nós entendamos a realidade daquilo que o céu tem para mim e para você. Para que a gente entenda e se referencie, esteja direcionado naquilo que Deus ele deseja que façamos como igreja. E eu creio que Deus ele tem algo muito especial reservado para você nessa noite. Jesus ele falou muito comigo em um texto que eu vou revelar aqui agora. Peço que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24. Um texto que o Senhor falou tremendamente comigo. Lucas capítulo 24, eu creio que é do conhecimento de muitos irmãos. A partir do versículo 40. Lucas capítulo 24. Perdão, a partir do versículo 44. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44. Jesus tem algumas revelações para nós aqui. E eu quero compartilhar com vocês. Que o Espírito Santo possa iluminar, possa falar com você, possa te convencer dessa verdade. Que não seja ministrado por mim, mas pelo Espírito Santo diretamente ao seu coração. Amém? Jesus explica as Escrituras. Não sei como está o título do texto na sua Bíblia, mas aqui está: Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Então lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Minha oração, irmãos, é que o Espírito Santo possa te convencer dessa verdade, te convencer desse entendimento que Jesus abriu ali em seus discípulos, o entendimento que Jesus abriu na mente deles, no coração deles, para a realidade das Escrituras. Esse texto aqui define, talvez, um resumo, um simpósio de toda a Bíblia, porque o título já está nos dizendo que Jesus está explicando as Escrituras. O que é que Jesus está explicando? Jesus então vai dar um direcionamento e ele vai dizer assim: são estas as palavras que eu de antemão vos falei, estando ainda convosco. Jesus fala de antes da sua morte, do tempo que ele andou com os discípulos. E ele está falando: essas palavras eu estou trazendo à tona para vocês de novo. Importava que se cumprisse tudo o que estava escrito de mim. Tudo o que de mim está escrito. Jesus usou uma referência total e absoluta à pessoa dele, dizendo: tudo o que está escrito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nós vemos que Jesus resume todo o Antigo Testamento dizendo salmos, dizendo profetas, dizendo Moisés. Toda a lei de Moisés, tudo que os profetas disseram, viveram, testemunharam, tudo que os salmos, os livros dos cânticos, os poéticos diz a respeito de mim. Eu cumpri cada uma das ordenanças proféticas. Tudo se converge em mim. É como se Jesus estivesse explicando: tudo o que eles disseram tem a ver comigo. Tudo o que eles falaram culminou em mim. Toda a moral da história, do que foi dito desde a fundação do mundo, tem a ver comigo. E aí Jesus então, a Bíblia diz, abriu o entendimento dos seus discípulos para que compreendessem. Jesus então disse: tudo que eles disseram tem a ver comigo. Em seguida ele abre o entendimento. Eu aprendo uma coisa aqui: há muitas verdades que Deus está nos dizendo que se não abrirmos um entendimento não vamos compreender o que está sendo dito. É óbvio.
Mas o que Jesus está fazendo aqui é muito interessante. Ele já está dando a diretriz, está falando exatamente dele, dizendo: tudo que está escrito a meu respeito na lei, nos salmos, nos profetas, tudo isso eu cumpri. Então ele só precisava dizer isso, mas não, o texto ainda continua dizendo: ele abriu o entendimento para que compreendessem a totalidade das Escrituras. Então, meu irmão, minha oração hoje, o Espírito Santo me convidou neste particular com ele para dizer para você: ele quer abrir um campo na sua mente para que você compreenda a totalidade das Escrituras. O que Deus quer de mim e de você é nos colocar nessa viagem, nessa ideia, nesse fundamento de que é ir para Ele e ter com Ele. Ele está nos convidando para um particular, Ele está nos levando a um relacionamento mais profundo de entendimento. Ele não quer só dizer que a história tem a ver com Ele. Ele nos explica que toda a história tem a ver com Ele, mas Ele quer que a gente participe com o entendimento. Ele quer que a gente tenha total entendimento das Escrituras. Meu irmão, Jesus, o Espírito Santo está te convidando como parceiro nessa viagem da vida, nessa carreira de peregrino, para que você ande com Ele, para que você entenda na totalidade que tudo tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com Jesus. Em relação àquilo que está no céu e na terra, tudo converge em Jesus. Paulo nos explica isso desde a fundação do mundo. Tudo que foi feito, nada do que foi feito se fez. João também disse. Tudo se resume, tudo está centralizado em Jesus. E aí Jesus então diz isso, abre o entendimento deles. Então quando ele abriu o entendimento das Escrituras, ele passou a dizer: o que ele fez primeiro? Ele abriu o fundamento. Ele mexeu no fundamento, ele falou: tudo aquilo que está escrito a meu respeito eu cumpri. Então a partir de mim, vocês devem se referenciar, eu sou o fundamento. Jesus deu o fundamento, então ele continuou dizendo: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, startando por Jerusalém. Jesus revelou o tema central das Escrituras, dizendo que tinha a ver com Ele, tudo a ver com Ele. Jesus agora está dizendo o propósito dele como Cristo. Jesus está revelando o propósito do Cristo de Deus, dizendo: o Cristo de Deus deveria vir, padecer, ressuscitar, para que o seu nome se pregasse o arrependimento em todas as nações, começando por Jerusalém. Ele revelou o propósito do Cristo. Ele revelou o propósito das Escrituras, o propósito do Cristo, que é morrer, padecer, ressuscitar, para que seu nome se pregue o arrependimento em todas as nações, começando aonde ele estava, em Jerusalém. Ele revelou o propósito de Cristo. E aí em seguida ele dá um ponto e diz: porém vós sois testemunhas destas coisas. Como eu falei, nosso relacionamento com Deus não só se resume no que é Jesus e o que Ele fez, mas aquilo que Ele vai fazer em você, em companheirismo, a imagem dEle, a semelhança dEle sendo feita em você. Isso é uma coparticipação e Ele te chama de testemunha. Jesus então explicou as Escrituras, revelou o propósito do Cristo, e agora ele está dizendo: vocês são participantes legais e efetivos de tudo que eu fiz. Vocês são testemunhas oculares, vocês viram, ouviram e estiveram comigo. Jesus selou isso dizendo: vocês são testemunhas dessas coisas. Jesus revelou o fundamento das Escrituras, o propósito do Cristo, e revelou a missão da igreja. E a missão da igreja, que é aos discípulos, é: vocês são minhas testemunhas. Jesus, tendo dito isso, prosseguiu: mas para que vocês cumpram essa missão, para que vocês vivam como testemunhas e tenham um ministério efetivo, um ministério de sucesso, para que vocês avancem com essa verdade, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus poderia ter dito: vocês têm uma responsabilidade porque vocês viram, então vocês devem testemunhar do que viram. Mas Ele não nos coloca em uma guerra, Ele não nos coloca numa batalha, não nos coloca em uma obra sem nos dar o equipamento, sem nos revestir. Então antes dele enviar, Ele equipa e Ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas para que essa promessa seja selada, vocês devem obedecer uma coisa: fiquem na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Esse revestimento vem do grego endo, que significa entrar dentro de uma roupa, significa vestir uma nova roupa. Significa que quando nós temos
uma interação no batismo com o Espírito Santo, quando somos revestidos pelo Espírito Santo, as nossas vestes literalmente mudam no mundo espiritual. Nós nos tornamos em outra figura, não somos mais nós mesmos, mas é a imagem de Cristo Jesus em nós. O Espírito Santo, quando Ele te dá esse revestimento, Ele está te dizendo: eu estou te equipando, estou te revestindo, estou te dando uma nova veste. E essa veste é de poder. Poder do grego dunamis. E eu quero aqui ressaltar, para que a gente cumpra o testemunho de Jesus como igreja, não há outra maneira de cumprir isso com eficácia, se não for pelo revestimento do Espírito Santo. Isso aqui é um resumo de tudo aquilo que Deus Ele quer fazer comigo e com você. Isso aqui é um resumo de todo o propósito de nós como igreja. Porque eu e você, meu irmão, nós temos um fundamento, e esse fundamento não muda, é Jesus. Nós temos o fundamento das Escrituras e temos que ter o total entendimento daquilo que lemos e sabemos. Jesus então nos dá essa convicção pelo fundamento. Jesus então nos revela o propósito do Cristo. Ele veio, padeceu, morreu, ressuscitou, e seu nome é pregado em todas as nações para arrependimento. Ele nos revelou a nossa missão, que nós temos que testemunhar. Mas não é um testemunho qualquer, é um testemunho revestido do poder do Espírito Santo. O que eu quero declarar sobre a sua vida é que a sua vida é um testemunho ocular daquilo que Jesus faz e continuará fazendo. Quero declarar que aquela declaração aqui de Lucas 24 não foi só para os 12, só para os 11 que estavam com Jesus, Não foi só para eles, não se restringe àquele grupo, mas é o marco, é o início da onde Jesus está dizendo: vocês vão testemunhar meu nome em todas as nações, mas não vão de qualquer jeito, não vão desequipados, vocês vão com a autoridade, com o revestimento, com toda a unção e poder do meu Espírito. Jesus está dizendo: antes de eu enviar vocês, eu vou prepará-los, eu vou edificá-los, eu vou revesti-los. Mateus, eu já sabia disso, amém. Mas eu só quero dizer uma coisa para você: existe uma nova onda do Espírito vindo e vai revestir a minha vida e a sua vida nessa geração. Existe um avivamento da parte de Deus, e esse avivamento não vem dos homens. O avivamento nunca vem dos homens, vem da parte de Deus, por causa da fome das pessoas em insistir em buscar a sua face. Nós temos que insistir em buscar a face. Nós temos que insistir em buscar a presença. Essa insistência em buscar a face, insistência em buscar a presença, vai romper em um avivamento em nossa geração. A insistência de estar buscando a face do Senhor, em entender o fundamento, o propósito da igreja, entender a sua missão como indivíduo na igreja, e a maneira de como fazer isso revestido, vai romper um avivamento na minha vida e na sua vida. Vai romper um avivamento na nossa geração. Jesus aqui fez algumas declarações em particular. Jesus falou com seus discípulos. Nós vemos que Lucas se encerra com essa declaração. Quando nós lemos efetivamente, quando o Espírito Santo vem, é lá em Atos capítulo 1, capítulo 2, mas no capítulo 1, no prólogo do livro, no início do livro, Lucas vai falar algumas coisas, e ele vai falar para um certo Teófilo. Ele vai falar: Teófilo, conforme o primeiro tratado, que é o evangelho que ele escreveu, o evangelho de Lucas, conforme o meu primeiro tratado, o evangelho segundo o meu nome, eu continuo dizendo para você as coisas que Jesus continuou fazendo. Que ele ficou com seus discípulos no espaço de 40 dias ensinando acerca do reino de Deus. E aí Lucas continua dizendo a respeito de algumas palavras de Jesus. Mas a referência que ele fala, para quem ele está redigindo isso, é para um homem chamado Teófilo. Teo, Deus, filo, amigo ou irmão. Significa que Lucas estava redigindo para um homem chamado amigo de Deus. Eu não sei se você já pegou aí o que eu quero dizer. O livro de Atos, o livro da unção do Espírito Santo, do manifestar, do avivamento, do Pentecostes, tudo se inicia com Deus escrevendo para o seu amigo, Deus escrevendo para aquele que é o seu amigo. O mistério de Atos, o revestimento do poder, é para alguém que é chamado amigo de Deus. Eu glorifico ao Senhor porque aqui há muitas pessoas, incluindo eu, que são amigos de Deus, por isso estamos sendo expostos a essa verdade. Os mistérios e a revelação desses mistérios que está em Atos é para os amigos de Deus. É para aquele que é o Teófilo de Deus, aquele que é amigo. Lucas começa a falar com esse Teófilo, escrevendo para ele acerca do relato de Jesus, os seus últimos dias na terra efetivamente, e o início do apostolado, o início da vida e a carreira dos apóstolos. E esse livro é selado como um livro sendo feito aos amigos de Deus. Jesus, a Bíblia nos diz assim,
que ele repete mais ou menos o que ele disse em Lucas 24. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Jesus falou aqui de uma cosmovisão. Jesus falou de uma cosmovisão de evangelismo. Jesus falou assim: vocês estão aqui em Jerusalém, vocês receberão um revestimento e vocês serão minhas testemunhas, não só aqui, vai começar aqui, mas vocês vão para Samaria, Judeia e os confins da terra. E Jesus fala isso não de uma forma gradativa somente, mas ele fala de uma maneira concomitante. O que é uma maneira concomitante? Ao mesmo tempo que o evangelho vai ser pregado em Jerusalém, ele estará sendo pregado em Samaria, estará sendo pregado na Judeia e nos confins da terra. Ele está dizendo: o que eu começo aqui em Jerusalém continuará para as outras cidades, para as outras nações, será a mesma língua, será o mesmo evangelho sendo aplicado em todos os lugares. É por isso que eu quero dizer que nós estamos envolvidos nessa promessa e nessa responsabilidade de pregar Jesus para as nações, e não só no significado de ir a um lugar, mas aonde estamos o evangelho precisa ser anunciado. Nós temos uma responsabilidade efetiva em tempo integral em revelar Jesus, de uma maneira concomitante. Da mesma forma que eu estou pregando aqui, existe alguém pregando em outra igreja, existe alguém pregando em outros lugares, assim por diante, o evangelho de Jesus Cristo. E nisso se tornou a sua expansão. Nós vemos que o evangelho se expandiu, ele chegou às margens de todos os lugares, ele chegou invadindo cidades, ele chegou derrubando preceitos, derrubando conceitos, ideologias, chegou sendo aplicado a ponto de, se eu não me engano, em Bereia ou em Tessalônica, lá em Atos capítulo 17 vai dizer, as pessoas céticas, as pessoas que não queriam a verdade do evangelho falaram: ei, já chegou aqui esses caras que estão causando no mundo, já chegou aqui esses revolucionários com uma nova verdade, já chegou esses caras que incomodam. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: quando você está unificado no fundamento de Jesus Cristo, você incomoda onde você está. Você é chamado de uma pessoa revolucionária. Já chegou esse cara que pensa diferente da gente, já chegou esse cara que tem um conceito diferente de nós. E eu quero desejar isso, eu quero orar por você sobre isso, que você incomode as pessoas aonde você está. Porque uma pessoa que não incomoda com o evangelho, irmão, ela é conivente com as coisas do mundo. Uma pessoa que não é o sal da terra, ela é conivente com as coisas do mundo. O cristão, o crente inserido na sociedade, ele é um sal, meu irmão. Ele dá o tempero para as coisas, ele é a diferença, ele é o sabor das coisas. Se somos insípidos, não temos com o que salgar e não há diferença em nós. Mas o evangelho de Jesus Cristo precisa ser pregado. A verdade de Jesus, iniciada em Jerusalém, prosseguirá para as cidades e completará o desejo de Deus em invadir todas as nações, cidades, povos, tribos, línguas e nações. E nós vemos que esse ano é um ano muito desafiador para isso. Nós vemos que nós somos obrigados a ficar restritos em muitos momentos, em muitas situações, em muitas causas. Mas eu quero declarar uma coisa: não há nome maior, como foi dito aqui, não há nome maior do que o nome de Jesus. Ele continuará sendo pregado, não importa a maneira, não importa como, o evangelho continuará sendo pregado. E eu e você continuaremos sendo testemunhas do evangelho de Jesus. O propósito da igreja, meu irmão, não nasceu lá em Atos só. A igreja efetivamente nasceu em Atos, mas o propósito da igreja é muito maior do que isso e muito mais distante do que isso. O propósito da igreja em revelar a Jesus nasceu desde o Gênesis, desde antes da fundação do mundo. O propósito da igreja, o propósito do homem em revelar Deus já existe desde antes que Deus fundasse as coisas. É só que Jesus, ele trouxe a ideia central, falando: eu fiz tudo isso, é por causa de mim que vocês estão aqui, é por causa de mim que eu vou fazer isso em vocês, é tudo por causa de mim, tem a ver comigo, mas eu quero que vocês sejam meus companheiros, aqueles que testemunharam, aqueles que estiveram comigo. E aí Jesus, ele diz: cara, eu quero que vocês vão e expandam isso para o mundo, quero que todos conheçam o maior número de pessoas, o maior número de grupos, o maior número de cidades que vocês conseguirem ir, até os confins da terra. A igreja fez isso. É por isso que eu e você estamos aqui hoje, no ano de 2021, recebendo o evangelho de Jesus Cristo. É claro que para que essa verdade fosse chegada a nós, muito preço foi pago, muito sacrifício foi entregue, muitas vidas se perderam para que eu e você tivéssemos conhecimento dessa verdade. Você já ouviu isso? Isso é muito claro. É só a gente olhar para a igreja do primeiro século, para a perseguição. É só a gente olhar para todas as vezes que a igreja foi espremida nos séculos e séculos até que se chegasse aqui.
Mas o que acontece se a gente olhar num panorama da igreja? Muita inconstância aconteceu com a igreja. O que Jesus disse que era uma coisa concomitante, ao mesmo tempo acontecendo de uma maneira eficaz, de uma maneira cheia do poder e do revestimento, aconteceu, mas parece que foi um flash, parece que foi uma onda, não se manteve estável em muitos lugares. Houve uma inconstância. Você pode ver que no continente lá, onde Jesus estava, aconteceu a igreja, ela foi inaugurada, nós vemos tudo o que aconteceu com a igreja na Bíblia. Cara, extraordinário essas experiências. Isso foi se passando, continente europeu, para as Américas, foi passando para nós, em cidades, em gerações e pessoas. Mas parece que esse legado, essa inconstância espiritual acompanha a igreja desde o seu início. Parece que uma inconstância invade o coração das pessoas em relação ao seu relacionamento com Deus, e as pessoas esfriam e deixam de se importar com o que era importante para Jesus. Mateus, como você prova isso? A prova disso é que a igreja ainda está na terra. A prova disso é que a gente ainda não concluiu a nossa obra como igreja. A prova disso é que a gente ainda está em uma crescente em entender as coisas relacionadas a Jesus e ao seu propósito. Nós ainda precisamos entender muitas coisas. É por isso que a igreja ainda está aqui. Senão não faria sentido nós estarmos aqui. Nós estamos aqui porque precisamos continuar ensinando e vivendo o que é essa vida ser revestida do Espírito Santo. Nós vemos que por toda a história Deus levantou homens, mulheres, igrejas, denominações, para que o seu nome fosse pregado, para que a igreja fosse despertada. E meu irmão, a minha oração e meu desejo é que esta igreja, que nossa geração seja despertada em relação às coisas de Deus, seja despertada com os olhos na eternidade. A igreja não pode se referenciar nas tendências, meu irmão. A igreja tem que se referenciar no de repente de Deus. A igreja tem que estar convicta disso, em saber que o avivamento, que o romper do Espírito, ele é um de repente, não é só uma tendência do mundo, não tem nada a ver com a tendência do mundo, é o de repente. É por isso que eu quero te levar lá para Atos, onde nós vemos que Jesus ele morreu, ressuscitou, deixou seus discípulos como testemunhas. Muitos e inúmeros problemas aconteciam na igreja do primeiro século, a perseguição era ferrenha. Mas a Bíblia nos diz assim que em Atos capítulo 1, lá no seu último versículo, os discípulos continuavam dia após dia a entrar no templo, a louvar e a engrandecer o nome de Deus. E aí em Atos capítulo 2 diz: tendo-se cumprido o dia de Pentecostes, estavam todos aonde? No mesmo lugar do versículo anterior de Atos 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. O que eu quero dizer é, meu irmão, nossa constância deve continuar, nossa fome deve continuar, nosso desejo pela presença do revestimento, da nova onda do Espírito na nossa geração, nossa fome tem que continuar. Ah, meu irmão, eu não posso ir para a igreja, está restrito o número de pessoas, amém, mas o nosso propósito continua de perto ou de longe, nossa característica de Cristo, nosso DNA de Cristo continua onde nós estivermos, nossa fome e desejo por Jesus continua. Nós estamos focados no de repente de Deus, o Kairos de Deus intervindo no nosso tempo. Porque se nós estamos de olhos nas tendências, nós estamos corrompidos de entendimento, irmão. Se nós olhamos para as tendências de empregabilidade dessas coisas, cara, a gente não está usando a fé, estamos indo pela tendência. Se a gente olhar pela tendência da fome, da economia, da sociedade, a gente está se referenciando em números e em gráficos que o mundo nos expõe. Mas eu quero advertir a sua vida e a minha mesmo a dizer, cara, nossos olhos continuam fixos em Jesus. A nossa realidade e a nossa verdade ainda está nos céus. Nosso exterior se corrompe, contudo nosso interior se renova todos os dias, dia após dia. Nosso exterior se corrompe, nós sofremos degradação por causa do tempo, nós nascemos, crescemos, envelhecemos, um dia vamos partir se Cristo não vier nos buscar. Mas eu quero dizer uma coisa, o seu interior pode ser renovado hoje. Eu quero dizer uma coisa, independente das suas forças estarem esgotadas, o seu interior pode ser renovado. Foi o que Jó disse em 14:7, há esperança para a planta que, se for regada, novamente ela nascerá e brotará e dará os seus frutos.
Eu quero declarar essa verdade profética sobre a sua vida. Seu coração está se tornando como uma terra seca, mas a água de Deus, o vinho de Deus, a água de Deus fluirá. As torrentes salvadoras de Deus fluirá na sua casa, fluirá no seu coração. Você está olhando para um deserto seco e rachado, mas Jesus está dizendo assim: começa a abrir os seus olhos para ver as águas que fluem do trono, as águas que fluem do meu interior para o seu, as águas que fluem, que salvam, que curam, que libertam. Ele mandai a súria, a calamandorevacê, caramandalabachê. As águas continuam fluindo, meu irmão. As águas continuam fluindo. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios, rios que jorram para a vida em abundância. Nós precisamos já, desesperadamente, de um avivamento. Porque quando nós olhamos para um cenário desértico, para um cenário de vale de ossos secos, o Espírito me levou até isso também. Meu irmão, não é o profeta que vai até o vale, é Deus que conduz o profeta ao vale. Não é o profeta que vai até o vale e investiga a situação espiritual, não. É Deus que o leva a essa responsabilidade e mostra como está a realidade espiritual do seu povo. Os profetas não são intrometidos, não, irmão. É ao contrário, é Deus que vai e o leva a mostrar coisas. Esse irmão está incomodado demais comigo, que eu não oro, que eu não leio, que eu não faço, que eu não vou, que eu não estou na igreja. Não, não é intrometido, meu irmão. Ele está Deus está revelando a ele o deserto espiritual da sua vida. Está dizendo: declara sobre ele a minha vida, declara sobre ele as minhas verdades, anima ele, porque Deus não quebrará, meu irmão, a cana quebrada. Deus não esmagará ela e não se apagará o pavio que fumega. Ainda que você tenha, meu irmão, um pouquinho de fogo aceso aí, não se apagará, porque o fogo não dorme, meu irmão. Ele não dorme, não tosqueneja. O guarda de Israel está zelando por você e por mim. Meu irmão, nossa chama não apagou. Pode estar pequena, mas há um sopro do vento de Deus vindo nessa casa, nessa noite, para que para aquecer o seu coração, para aquecer meu coração. Mais fome, mais desejo por Jesus. Levante suas mãos e o adore, meu irmão. Ele está aqui para te revestir. Ele está aqui para encher a sua vida do fogo. Fale em línguas, fale com o Espírito, meu irmão. É Ele que está dizendo para você isso. Eu quero que as minhas águas fluam sobre você. Eu quero que meu fogo que não se apague esteja no altar do seu coração. Há um selo de santidade ao Senhor no seu coração. Há um selo, há uma bandeira. Jeová é o meu Nissi, Jeová é a minha bandeira. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ramando caia súria, arande rebia súria ando comanariabiase. Jesus. Jesus, sinta o fogo, meu irmão, sinta o fogo da presença. Sinta o fogo da presença emanando aí de dentro de você. Não é só do microfone do pregador, é do seu coração. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, nós somos filhos de Deus. O que eu sinto aqui, você sente aí. É o mesmo Espírito. Deixa Ele te pegar, deixa Ele te tocar, meu irmão. Deixa Ele te dar mais fome e desejo por Jesus. Deixa Ele te fazer uma testemunha de acordo com a imagem e a semelhança de Jesus. Ele quer te levantar hoje. Ele quer te levantar desse deserto espiritual. Ele quer te levantar dessa sequidão e desse vale. Ei, você não é um osso jogado, meu irmão. Você é profeta. Você não é o deserto, você não é o osso. Você é a boca profética de Deus, que declara: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve dos quatro cantos da terra. E aí o vento vem, meu irmão. De repente vem. Se você abre a boca, o vento vem. O vento, ele converge e faz com que tudo esteja alinhado no seu lugar. Esse é o de repente de Deus. Você é só a boca, meu irmão. Se você se calar, não há quem fale. Mas João falou uma coisa muito interessante: ainda que você se cale, Deus ele fará com que essas pedras clamem no seu lugar. A voz profética não será silenciada. É a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu quero declarar. A sua voz profética não será silenciada. A igreja profética não será calada. Por mais que ela expandiu, cresceu, teve inconstância por toda a história, ninguém, nem o inferno, nem o próprio diabo pôde silenciar a voz da igreja. Meu irmão, é muito claro, é muito evidente. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo.
A perseguição vem em massa, os problemas vêm, eles tentam suprimir as nossas forças, mas há uma realidade nisso, meu irmão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não importa o século, não importa a época, não importa o problema, o esfriamento espiritual, a morte espiritual que tenha, que seja em grupo, em geração, em denominação, não importa. Jesus é maior do que isso e Ele não quebrará a cana, Ele não esmagará, Ele não apagará o pavio, meu irmão. A porta do inferno continuará não prevalecendo contra a igreja. John Stott, um grande teólogo do século passado, ele declarou uma coisa muito importante. Antes de Jesus demandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito à igreja. E a mesma ordem precisa ser observada hoje. John Stott declarou isso: antes de Cristo enviar a igreja para o mundo, Ele enviou o Espírito para a igreja. O que eu quero dizer é que essa ordem deve continuar a mesma. Antes de Deus te enviar para um propósito, para uma missão, Ele tem que te revestir por inteiro, meu irmão. Ele tem que te envolver por inteiro e abrir o seu entendimento para a totalidade das Escrituras. O Espírito Santo é a fiel testemunha de Jesus. É por isso que Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, deixarei um representante equiparado, do mesmo nível, um paráclitos, um intercessor que estará convosco, guiando em vocês em todo o caminho que vocês estiverem. Não há missão sem capacitação, irmão. A igreja falha na missão sem capacitação. Tudo que nós temos hoje exposto a nós para que o evangelismo aconteça, para que Jesus seja revelado, são ferramentas. Mas só uma coisa garante a eficácia do nosso evangelismo: a capacitação do Espírito Santo. Não importa o quanto conheçamos de Jesus, não importa o quanto já vivemos com Jesus, em relação à eficácia de evangelismo, o que importa é a capacitação do Espírito Santo. E Jesus quer te capacitar todos os dias. O Espírito Santo quer andar com você todos os dias, te capacitando para que você se torne um varão perfeito, em perfeita varonilidade, à semelhança de Jesus. Não há missão sem capacitação. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis o poder e então serei as minhas testemunhas. Não há pregação sem poder, irmão. A unção vem para a capacitação. E a capacitação envolve muitas coisas. Lucas capítulo 4 é um texto muito conhecido, onde a Bíblia nos diz que Jesus é levado ao deserto. Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. Ele venceu a tentação usando a palavra na forma literal, usando a palavra em aplicação íntima. E ele venceu isso através da unção. E aí a Bíblia nos diz assim: então quando Jesus saiu do deserto, ele passou a pregar nas cidades da Galileia, cheio do poder do Espírito. Jesus, ele foi para o deserto 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. E aí então a Bíblia diz: tendo Jesus saído daquela cena, ele entrou na Galileia, cheio do poder do Espírito. Então, meu irmão, há uma fase a se passar. Há uma fase da gente pagar o preço. A unção é cara, meu irmão. A graça, ela vem, mas a unção é cara. A unção e o poder de Deus é caro, e há um preço que nós, como igreja, temos que estar dispostos e disponíveis a pagar. Porque não há pregação eficaz sem a unção. Jesus permaneceu 40 dias e 40 noites, sendo o Filho de Deus, sendo um homem sem pecado, sem injustiça, mas insistia em fome com Deus. E a Bíblia diz que o diabo o tentou, ele venceu o diabo. A partir dali ele foi tomado pelo poder e da unção do Espírito Santo. Quero declarar uma coisa sobre você: comece a aumentar o seu particular com Deus, e o Espírito Santo vai se apoderar de você de uma maneira que você nunca viu antes. O Espírito Santo vai se apoderar de você de uma maneira que você nunca testemunhou e nunca viveu antes. Oh, meu irmão, eu estou vendo pessoas aqui andando no ônibus evangelizando pessoas. Eu estou vendo pessoas aqui no trabalho com aquela pessoa carrancuda que não fala com você, essa pessoa vindo chorando falar com você: ei, ora por mim, ei, eu preciso de você, aquilo que você me disse aquele dia fez sentido para mim. Eu estou vendo pessoas aqui recebendo, meu irmão, o poder do Espírito por esses dias. Mas pague o preço, meu irmão, pague o preço dessa unção. Permaneça como Jesus, 40 dias e 40 noites, permaneça como Jesus, vença a tentação do diabo, e aí o poder do Espírito vai se apoderar de você. A unção vem para a capacitação, para que a gente tenha a eficácia na pregação. E essa eficácia se revela de muitas formas. Jesus, quando a Bíblia diz assim que ele saiu do deserto, ele entrou na Galileia, ele foi para a cidade onde ele nasceu, porque não adianta a gente ir para outros lugares se a gente não pregar para os nossos que estão perto.
Jesus entrou com a mensagem do evangelho primeiro em Nazaré, começou lá. Aquela cidade foi a primeira a rejeitar Jesus. Jesus parou de pregar? É uma pergunta, Jesus parou de pregar? Jesus não parou de pregar porque a primeira cidade que o rejeitou foi só uma alavanca para ele continuar pregando o evangelho. Tem muita gente que para no primeiro testemunho, tem muita gente que para na primeira pessoa, tem muita gente que acha que não vale a pena falar de Jesus para aquela pessoa, não vale a pena continuar insistindo, não vale, não dá, eu vou gastar as minhas energias. Jesus está dizendo, cara, é uma coisa concomitante. Esse cara não aceita, mas esse aqui quer em dobro. O que esse rejeita, esse daqui quer em dobro. Continua pregando o meu nome, continua anunciando para as nações quem eu sou e o que eu fiz na sua vida. A unção, Jesus ele disse assim, quando ele chegou em Nazaré, foi dado um texto para ele ler na sinagoga, ele leu Isaías capítulo 61, onde ele diz, o Espírito Santo do Senhor me ungiu para anunciar boas novas, proclamar liberdade, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus ele disse assim, quando ele leu o texto de Isaías 61, ele disse, o Espírito do Senhor me ungiu, e a unção de Deus tem um propósito sobre mim. Primeira coisa, anunciar boas novas. A primeira coisa que a unção faz em você, meu irmão, não é a fama, não é os holofotes. A primeira coisa que Deus faz em você por causa da unção é anunciar boas novas. E eu quero declarar algo profético sobre a sua vida com base nesse texto. Há boas novas chegando para você. Mateus, eu já recebi a salvação. E quem disse que a salvação é o fim? A salvação é o início das coisas, meu irmão. Há um pacote completo. A salvação é só o início, é só a entrada. Há um pacote completo de boas novas chegando na sua casa, no seu coração, meu irmão. É de dentro para fora. Há um pacote. Existe uma história muito interessante de um homem que, visando uma melhor condição para sua família, ele saiu da cidade onde ele estava, e ele pagou passagens de navio para sua família. Mas o dinheiro dele era tão pouco que ele conseguiu comprar só a passagem. Ele tinha que se esconder no navio, porque ele não tinha um lugar, um quarto, um lugar nos refeitórios, não podia estar transitando naquele navio. Ele comprou as passagens somente. Então esse homem entrou com a sua família, seus filhos, a sua esposa, naquele navio, e se escondia nas bagagens, se escondia nas coisas. Quando as pessoas chegavam, eles tentavam se esconder de todas as formas. Quando eles chegaram na cidade de destino, esse homem foi descer e ele foi pego pelo capitão daquele navio. E o capitão daquele navio falou para ele, cara, por que você estava escondido nas coisas? Ele falou, porque eu não tinha dinheiro, eu gastei tudo que eu tinha para comprar as passagens para mim e para minha família, e não tinha dinheiro para mais nada. O capitão falou para ele, deixa eu ver o seu ticket. Quando o cara leu o ticket, ele tinha direito a dormir nos quartos, a comer no refeitório, ele tinha direito de fazer qualquer coisa no navio com relação a um hóspede. O que aprendemos com essa história? É que Deus, meu irmão, não te deu só uma passagem para a salvação, Ele te deu um pacote completo para que você desfruta, para que você usufrua, para que você tenha experimento das coisas, meu irmão. Deus não te salvou para uma viagem, para você permanecer escondido no navio. Deus ele te salvou para que você experimente do pacote completo, meu irmão. Para que você se alimente do banquete, para que você tenha um lugar de descanso nesse navio, meu querido. A unção, ela revela as boas novas. Ela capacita a gente a anunciar boas novas. Salvação. Ela proclama liberdade. Ela proclama liberdade aos cativos. E ela liberta os oprimidos. Libertação. A unção se manifesta para dar vista aos cegos. Isso envolve cura, isso envolve abrir o entendimento para a realidade espiritual. Isso envolve muitas coisas. A unção vem para uma quarta coisa, anunciar o ano aceitável do Senhor. Significa andar em discernimento com Deus. Significa ter a mente iluminada pela divina revelação. Significa possuir revelação das coisas de Deus. A unção te proporciona isso. Não há avivamento sem derramamento do Espírito, querido. Não há avivamento, não há nada que Deus possa fazer na igreja sem a intervenção e sem a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos coloca no corpo de Cristo. Eu estou falando tudo isso para que você entenda o compromisso e a responsabilidade que você tem como cristão, como pessoa inserida na igreja, no corpo de Cristo. Como nós temos este companheirismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em nós. Ele nos equipa, guia, ensina, nos faz desfrutar do pacote completo, da plenitude de Deus.
O problema é que a igreja, num sentido geral, não só a Tizon, a igreja num sentido geral, estou dizendo, em muitos lugares, entrou nessa inconstância espiritual. A inconstância que assola a igreja de séculos em século, em geração, porque a gente esquece que como sacerdotes e ministros do Senhor, nós somos aqueles que vamos buscar a lenha e limpamos o altar. Para que a chama continue acesa, o altar tem que ser limpo e tem que ter renovo da lenha. O problema é que os sacerdotes e ministros da casa do Senhor estão envenenados pelo ceticismo. O que é ceticismo? Se tornar uma pessoa cética, descrente, sem esperança. Isso é uma realidade, meu irmão. É só você olhar, é só você enxergar. A igreja, num sentido maior e geral, em muitos lugares, está desesperançosa. É muito interessante o que a Sheila leu aqui. A nossa tribulação, irmão, ela não está querendo nos bloquear. A tribulação só está nos produzindo frutos. E o fruto vai culminar numa esperança eterna em Jesus. Uma igreja sem esperança, descrente, está envolvida no ceticismo, está envenenada. Está sendo o guia da própria vida. Não está em interação com o Espírito Santo. Não o deseja, não o quer, não o ouve. Lembra que as 7 repreensões às 7 igrejas da Ásia, Jesus terminava dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha como Jesus é lindo. Jesus não fala assim: escuta o que eu falo para vocês. Eu tenho isso contra vocês, mas isso, nisso daqui vocês foram bons, pode deixar, continua desse jeito. Não, Jesus não falou isso. Ele termina dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, o Espírito Santo está abrindo seus ouvidos nessa noite, para que você ouça a voz dele de uma maneira inconfundível, para que você saiba quando é ele, como é ele, da maneira como ele está falando. O Espírito Santo quer ser sensível com você, meu irmão. Ele quer te guiar pela voz, não só pelos relatos físicos, não só pelo que ele faz, mas pela voz. Há uma voz dentro de você dizendo: continua. Há uma voz dentro de você dizendo: o fogo não dorme, o fogo não apaga. Há uma voz dentro de você dizendo: continua faminto, continua sedento, continua insistindo, continua acreditando, continua indo. Vai, porque eu vou com você, eu te fortaleço, eu te tomo pelas tuas mãos e te digo: não temas, que eu estou contigo. Há uma voz dentro de você dizendo: ainda que passe pelas águas não te submergirão, ainda que pelo fogo a chama não te queimará, não arderá em ti. Há uma voz dizendo para você: continua. Mas o ceticismo quer te bloquear. Esse veneno, meu irmão, do ceticismo, essa coisa cética, quer te ressequir, quer te ensecar até os ossos. Quer que você olhe para as tendências e não para o de repente de Deus. Muitos se tornaram, irmão, tem vários grupos. Se a gente dividir as igrejas no mundo, tem os liberalistas, tem cessacionistas, dispensacionismo. É uma coisa que o Espírito falou comigo hoje. Dispensacionismo, aceitação de debilidade espiritual, abrir mão de novas experiências. Sabe o que é o dispensacionismo? É você aceitar a condição espiritual degradante. É você se desvincular do relacionamento com Deus e achar que está bom dessa forma. É você se desvincular do corpo de Cristo e achar que está bom. Meu irmão, membro fora do corpo, o que acontece? Necrosa. Um membro fora do corpo necrosa. Uma pessoa desvinculada com a comunidade. Não estou dizendo só no sentido de vir para o culto, estou dizendo no sentido eterno. Uma pessoa que se desvinculou da eternidade, ela necrosa espiritualmente. Ela é um membro cortado. E aceitar essa condição é pior, porque você entra no dispensacionismo. Você aceita a debilidade espiritual. Como eu disse, Deus levou o profeta ao vale não para mostrar uma situação degradante somente. Ele levou ele no vale para profetizar um novo tempo e um recomeço. O que Jesus está nos mostrando, meu irmão, no ano de 2020, 2021, é só um deserto, é só uma coisa que Ele está nos mostrando, mas está dizendo assim: a sua voz continua, há um recomeço. Eu vou fazer de novo e de novo. Se você abrir a boca e declarar, eu vou fazer um exército forte do vale de ossos secos. Eu falei muitas coisas sobre igreja, sobre o início da igreja, um pouco sobre essa inconstância que invadiu os continentes em toda a história da igreja. E eu quero dizer uma coisa para você. Você tem uma responsabilidade central no avivamento. Não é você que faz o avivamento,
mas você tem uma responsabilidade central nele. Não é uma visão periférica. Tem muita gente que está aguardando o avivamento, mas de uma visão periférica. Ele quer andar só nas margens. Ele está andando na periferia desse avivamento. Não. Jesus quer você no meio, meu irmão. Jesus quer você no meio da fornalha, no meio do fogo. É no meio do fogo que Ele passeia com você. É no meio do problema que Ele está com você. Ele não quer você tendo uma visão periférica das coisas. Ele quer você numa visão central com Ele. Porque lembra o que Ele disse para os seus discípulos? Tudo o que foi escrito nas Escrituras é por causa de mim. Tudo que estava escrito ao meu respeito nas Escrituras, eu cumpri. E vocês são testemunhas responsáveis e centrais dessas coisas. Jesus está nos chamando para centralidade com Ele. Jesus está nos chamando para andar em intimidade com Ele. Jesus está nos chamando não para uma visão periférica, não para andar nas margens do avivamento. Ele quer que a gente seja inundado totalmente pelo avivamento. Ele quer que a gente totalmente seja tomado por essa fome e essa sede pela presença. Isso é uma lei do Evangelho, querido. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A alma farta pisa o favo de mel. A alma farta, ela pisa o favo de mel. Ela não está faminta. E o que o Espírito Santo me revelava é: muitas pessoas deixaram de ser famintas. Muitas pessoas deixaram de ter fome. A fome é um perigo. A gente come de tudo. Se a gente não vigiar a fome, a gente come o que aparece no primeiro estágio. Mas Jesus não quer só você somente com fome. Jesus quer que você tenha fome e discernimento das coisas. Jesus quer que você guarde a sua fome para o banquete do grande avivamento que Ele vai derramar na nossa geração. Ele não quer você comendo, meu irmão, os petiscos e encher a barriga com essas coisas. As experiências extraordinárias, meu irmão, ainda vão chegar, ainda vão acontecer. Não é o fim, meu irmão. O que está acontecendo é uma coisa inexplicável para o mundo, inexplicável para as pessoas. Mas o que está acontecendo é que Paulo revelou para Timóteo. Eu quero encerrar com isso. Nós temos uma responsabilidade central no avivamento dessa geração. Nós temos uma responsabilidade central em continuar crendo, em continuar sendo testemunhas de Jesus. A missão da igreja nunca mudou. Continua sendo testemunha. Paulo, mediante a direção do Espírito, declarou algo. 2 Timóteo capítulo 3. Em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo, em um conselho pastoral para Timóteo, fala: nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos. E aí Paulo continua dizendo que a causa raiz desse problema dos últimos tempos não é razão social, não é razão econômica, não é aumento de problemas. A situação tribulosa dos últimos tempos é por causa do homem. Paulo fala isso. Sobrevirão tempos trabalhosos, porque o homem se tornará egoísta. E aí ele vai falar 19 coisas. Eu não vou ler todas, mas se você ler o texto de 2 Timóteo 3, ele vai falar 19 coisas vinculadas a um caráter egoísta. Avarentos, vai falar 19 coisas. Mas o problema raiz central não é a avareza. Ela é só um subterfúgio, mas o problema central do problema dos últimos tempos não é a força de Satanás, não é a força demoníaca, não é perseguição. O problema central dos últimos tempos é o homem sendo egoísta, amante de si mesmo. 2 Timóteo capítulo 3, os homens serão egoístas, e esse é o problema raiz dos últimos tempos. Homens egoístas é do grego philautos, que ama a si mesmo, bem atento aos próprios interesses e egoísta. Irmão, está muito claro, isso aqui é totalmente o contrário do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o quê? Quando Jesus foi questionado do maior mandamento, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Faz essas coisas, porque se fizeres isso, toda a lei e os profetas está resumido nisso. E aí Paulo está dizendo que o problema da nossa geração e dos últimos tempos é o egoísmo. E o egoísmo é filauto, aquele que ama os próprios interesses, aquele que não ama a Deus acima de todas as coisas, muito menos o próximo como a ti mesmo, porque ele é egoísta. Somente uma solução existe para esse problema: uma igreja que arda com o fogo da presença do Espírito Santo. Só uma coisa pode bloquear o avanço da inconstância, só uma coisa pode bloquear essa inconstância, essa frieza e a morte espiritual e esse egoísmo no coração dos homens, essa impiedade no coração dos homens.
E é o fogo da presença. É continuar faminto com Jesus. Eu vou encerrar dizendo a solução que Paulo dá para esses dias. A Bíblia nos dá a solução, meu irmão, para os nossos problemas. O nosso problema é o homem egoísta. E Paulo nos dá a solução, a Bíblia nos dá a revelação. O Espírito nos conduz em 2 Timóteo 4:5. Vamos ler lá, 2 Timóteo 4:5. Paulo diz o problema, Paulo fala todas as coisas que acontecem por causa desse egoísmo. E aí ele vai dizer assim, 2 Timóteo 4:5. Permaneça sóbrio, Timóteo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Cumpre cabalmente o seu ministério. Essa é uma revelação de Paulo para Timóteo, mas é para o discípulo, meu irmão. Lembra que tudo que está escrito é para o Teófilo, é para o amigo de Deus. Todas as escrituras é para você. A Bíblia diz assim, tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Paulo dizendo para Timóteo, a solução do egoísmo do homem é você, Timóteo, continuar permanecendo sóbrio, sofrendo as aflições, cumprindo a obra de um evangelista e cumprindo cabalmente o seu ministério. Então, além de você cumprir o seu ministério, independente de qual seja, existe um ministério superior, que é continuar cumprindo a obra de um evangelista. É continuar sendo testemunha de Jesus. Independente de como o seu ministério vai se diversificar, a sua missão sênior é continuar sendo um evangelista e cumprindo cabalmente isso. Permanecer sóbrio, porque o veneno da nossa geração e o vinho da nossa geração quer te embriagar e quer que você não seja cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5:18. Não vos embriagueis com o vinho em que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está dizendo assim, permaneça sóbrio. 2 Timóteo 4:5. Ele está dizendo assim, não se embriague com o vinho. Mesma coisa, não se embriague com o que o mundo está dizendo, com as tendências do mundo, com o problema social, com o problema da empregabilidade, com o problema com qualquer tendência. Não se misture com isso. Você tem uma milícia, e quem milita a grande milícia não se embaraça com negócios dessa vida. E ele está dizendo assim, permaneça sóbrio, Timóteo. Continue olhando para Jesus. Permaneça sóbrio, tenha sobriedade. Segunda coisa, sofre as aflições. Tem muita gente na sofrência, querido, mas não é o sofrer pelas aflições. Tem muita gente sofrendo por coisas que não era para você estar sofrendo. É só você autoanalisar. A melhor avaliação é a que você faz. O arrependimento não é quando alguém diz que você está errado. O arrependimento é quando você reconhece. Então a autoavaliação, que é o que a gente faz, lembra, na noite da Santa Ceia? Examine, pois, o homem a si mesmo. A maior avaliação e arrependimento nasce de quando o homem se autoavalia. E ele entende que o sofrimento que está dentro dele não está pertencente à realidade do reino. E ele retira esse sofrimento. O que o Espírito quer que você faça nessa noite no seu coração é: tira esse sofrimento do seu coração que não pertence a mim. Tira essas coisas que você está chorando, que você está gastando tempo, energia, sofrendo, gastando lágrimas, que não tem a ver com o evangelho do reino, não tem a ver com o sofrimento sênior e verdadeiro. Essas coisas não trazem recompensa. Ele está dizendo, quer chorar, chora por uma causa eficaz e verdadeira. Sofre as aflições por causa do nome de Jesus. Se você tem que chorar, chore por uma coisa que vale a pena, meu irmão. Chore por causa da causa de Jesus Cristo. Lembra que Joel disse, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga, poupa o seu povo, Senhor. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. A terceira coisa para combater essa inconstância espiritual: fazer a obra de um evangelista. Continua testemunhando de Jesus. E lembra que eu falei, testemunhar de Jesus não é só pregar. Testemunhar de Jesus é ser revestido pelo poder do Espírito. A missão da igreja é testemunhar, e só testemunhamos por causa do poder do Espírito. E Paulo encerra dizendo, 2 Timóteo 4:5, cumpre cabalmente o seu ministério. Por que Paulo usa essa palavra cabalmente? Ou cumpra com afinco. Cabalmente, pleroforel, que quer dizer encher, preencher, fazer com que algo seja percebido como cheio, pleno, completo, levar a cabo o ministério em toda parte, levar até o fim, executar coisas que têm sido realizadas, preencher alguém com um pensamento, uma convicção, uma inclinação, levar alguém a ter certeza, convencer alguém, ser persuadido completamente, convencido ou seguro, tornar inclinado ou favorável a.
Paulo está dizendo que o problema da inconstância espiritual e do egoísmo ímpio do homem nessa geração é você continuar cumprindo cabalmente o seu ministério, é você permanecer até que você complete o pensamento da pessoa, você converge ela, você converte ela, você torna essa pessoa convencida. Olha que interessante, meu irmão. A Bíblia nos diz assim que o Espírito Santo veio para quê? Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se você permanecer cabalmente cumprindo o seu ministério, o poder de convencimento não é seu, é do Espírito Santo através de você. Se você continuar cumprindo cabalmente a sua tarefa, a sua missão como igreja, como indivíduo no corpo de Cristo, o convencimento vai chegar nas pessoas que te ouvem, e esse convencimento não é do homem, esse convencimento é do Espírito Santo de Deus. E esse convencimento vai vencer o egoísmo, vai vencer a impiedade, vai vencer, meu irmão, todos os problemas da nossa sociedade. O convencimento do poder do Espírito é o que nós precisamos. Se coloque de pé. Nós precisamos ser convencidos pelo Espírito, e Ele fará os outros convencidos através de nós. A verdade do reino continuará sendo pregada, a igreja continua testemunha de Jesus. Abre o seu coração, meu irmão. Eu não sei há quanto tempo você não fala com o Espírito, eu não sei há quanto tempo você não pergunta para Ele o que Ele deseja fazer em você. Eu não sei há quanto tempo você não ora, há quanto tempo você não busca, há quanto tempo você perdeu a fome. Eu sei de uma coisa, o que nós podemos dizer quando Ele vem. O que é que nós podemos dizer? Quero que você abra o seu coração e entenda que o Espírito Santo quer fazer morada aí. Quero que você entenda que o Espírito Santo quer dirigir a sua vida como um companheiro, como um amigo. Ele quer te revestir, quer te dar novas vestes. Abra o seu coração, querido, para isso. Abra o seu entendimento para isso. Jesus, revelando as Escrituras para os discípulos, Ele disse: eis que eu vos abro o entendimento. Eles começaram a compreender o que Jesus estava falando. E Jesus disse: fique na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Comece a orar aí, meu irmão. Comece a falar com o Espírito Santo. A oração é a ferramenta que nós temos. A oração é o caminho que nos leva a essa conversa, a esse entendimento. Comece a falar com o Espírito o que é que você precisa confessar, o que é que você precisa acertar, o que é que está suprimindo as suas forças. O Espírito Santo quer falar com você hoje. O Espírito Santo quer tornar você uma testemunha eficaz do Evangelho de Jesus. Abra o seu coração, querido, fale com Ele. Ele está na casa. Nosso amigo Santo Espírito, Ele vai começar a aquecer o seu coração nessa noite. venha aquecer os corações. Vem aquecer a sua igreja, Senhor, como nunca, Jesus. Vem derramar o teu Espírito. Vem com cura em todo teu povo. A unção cura, Senhor. Cura, Senhor, as nossas feridas. Vem manifestar os teus sinais. Ore por isso, clame por isso. Um tempo de manifestação da presença, um tempo de manifestação do poder do Espírito. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, só quem tem o coração bem-vindo. Só quem tem o coração bem-vindo. Nós
te desejamos. Só quem está dizendo para ele: tu és bem-vindo em meu coração. Nosso amigo Santo Espírito, Ele está te convencendo nessa noite. Teu olho venha nos unge e com teu fogo vem, e com teu fogo vem nos batizar. Receba o poder do Espírito, meu irmão. Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito, és bem-vindo. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos. Só quem deseja, só quem deseja, só quem tem fome, só quem tem sede. Oh, busque. Olha o sopro vindo aí, meu irmão, nos seus ouvidos. Um som veemente. Ei, o de repente te acordando nessa noite. Faz de novo. Pede. Peçam e receberão. Pede de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. A tua igreja canta. Os seus amigos pedem. Peçam e receberão. Ei. De novo.